sou Mãe Bárbara de Iansã e essa é a aula 1 do curso de Introdução à Umbanda. Então nós vamos falar sobre o quê? É sobre o capítulo 1 da apostila. Então nós vamos falar sobre Umbanda, o histórico dela. Certo? Então tá, a Umbanda ela nasceu em 1908 pela mediunidade de Zélio de Moraes. Zélio tinha uma doença que ninguém conseguia descobrir o motivo dela, ele tinha então 17 anos, ele começou a ficar impossibilitado de andar, todos os médicos, várias pesquisas, vários exames e não descobriram qual era o motivo da tal paralisia. Então, um dia ele disse que no dia seguinte se levantaria e começaria a andar. E por intermédio de amigos da família, eles foram até um centro espírita em Niterói, um centro kardecista. Neves era o bairro, né? E ele, durante a sessão kardecista, ele incorporou, então, o caboclo das 7 encruzilhadas. Que disse que tinha como intenção ensinar uma nova religião em que todos os espíritos que teriam algo para falar seriam permitidos falar. Lembrando que a religião kardecista, de Allan Kardec, ela é do século XIX e ela tinha ainda tem em algumas casas, uma analogia de que evolução civilizatória estava ligada à evolução espiritual. O que isso quer dizer? Quer dizer que espíritos que em sua última encarnação eram de civilizações consideradas atrasadas, como por exemplo índios, negros, ou até mesmo pessoas que tinham origem muito pobre, elas desencarnavam e quando se tornavam espíritos, eles diziam que eram espíritos atrasados, simplesmente pela condição social em que se encontravam. Então o caboclo das 7 encruzilhadas se manifestou nesse centro espírita e foi imediatamente negado e mandado sair, desincorporar e ir embora. Mas aí ele disse que a função dele era trazer uma nova religião, que se chamaria Umbanda, que significa uma banda só, em que todos aqueles espíritos abandonados ou que não tinham a permissão de ter sua palavra nos centros kardecistas teriam alguma coisa para passar, alguma informação para falar, certo? Então, no dia seguinte, na sua casa, Zélio de Moraes fez uma reunião com os seus familiares, alguns curiosos, em que ele incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, que diz que a religião, então, teria algumas regras. Então, a Umbanda, ela teria como regra o uso do branco como uniforme, a caridade e o amor, né? E seria baseado ainda no Evangelho. Certo? Junto com ele, então, se manifestaram outros 2 espíritos, que era o Preto Velho. Não, o Preto Velho. Tio Antônio. E o Orixá Malê, que ele dizia, que nada mais era do que um Exu, né? Que foi o primeiro Exu que se manifestou. Então, o Preto Velho trouxe no culto o uso dos orixás como uma demonstração de perdão. Então, os orixás sincretizados,
como demonstração de perdão, sincretizado com os santos. E o orixá Amalê seria responsável por desmanchar a magia negra. Então, dessa forma, se fundou a nova religião, em 1908, que era a chamada Umbanda, em que todos os espíritos, seja eles espíritos bons ou espíritos ruins, poderiam se manifestar para dizer o que eles precisavam dizer. Os espíritos bons, os de luz, eram considerados entidades de luz e mentores, e aqueles espíritos que eram considerados de trevas poderiam passar a sua mensagem, que muitas vezes é de ódio, mas o ódio é uma demonstração de pedido de socorro, para que então o caboclo das 7 encruzilhadas, o preto velho, o orixá Malê, resgatasse esses espíritos que estavam em sofrimento. Diferente do kardecismo, que geralmente negava, afastava e não dava o tratamento que eles precisavam. Então, basicamente foi assim que foi fundada a Umbanda. A tenda Nossa Senhora de Piedade, que foi o primeiro terreiro de Umbanda, que era sobre doutrina do Caboclo das 7 Encruzilhadas, foi fundado lá em Neves, lá em Niterói, pelo Zélio de Moraes, que então abandonou o sonho de seguir uma carreira militar e foi se dedicar exclusivamente à casa. Ele nunca cobrou nada, porque caridade não envolve cobrar por nada, e por mais que muitas pessoas quisessem pagar, ele nunca aceitava. O espaço físico da primeiro terreiro de Umbanda, que é a tenda Nossa Senhora da Piedade, ele não existe mais. Ele foi há uns 2 anos, foi desmanchado, foi destruído. Mas o espaço espiritual da tenda Nossa Senhora da Piedade ainda existe, e ela fica na Colina do Macaco, se eu não me engano, Cachoeira do Macaco, que fica no Rio de Janeiro, que é o espaço físico da onde o espaço espiritual, que era a tenda Nossa Senhora da Piedade, hoje funciona. O Zélio faleceu, né, desencarnou, as 2 filhas dele continuaram herdando e cuidando do terreiro, também desencarnaram, e hoje quem cuida são os descendentes da família do Zélio. Então esse terreiro ele ainda existe, apesar de muita gente achar que não existe, ele ainda existe, ele fica lá no Rio de Janeiro ainda, e cumprindo com sua função de acordo com aquilo que o Caboclo das 7 Encruzilhadas falou. Daí em seguida, vários outros espíritos foram se manifestando em várias outras situações, trazendo a doutrina da Umbanda que vinha diretamente do astral. Então, o astral superior chegou à conclusão que estava na hora de uma nova religião surgir, que tinha como intenção unir todas as religiões que existiam, tudo que tinha de bom das religiões existentes no mundo, eles seriam aceitos. Como que isso acontece? Como os espíritos são aceitos indiferente da sua raiz civilizatória, de sua situação social, cada espírito que se manifestava em luz trazia um conteúdo de informação vindo da cultura que ele tinha. Então foi assim que a Umbanda começou a adquirir os espíritos que nós somos familiarizados, os arquétipos que nós somos familiarizados. As crianças, os pretos velhos, os caboclos, os ciganos, os baianos e todas as outras linhas de Umbanda. Vou deixar aqui, ó, tenda Nossa Senhora da Piedade. Que é primeiro terreiro de Umbanda que existiu e existe até hoje. Esse é o resumo do histórico da Umbanda, não tem muito mais o que ser falado sobre. A Umbanda ela ainda é uma religião que está em processo de desenvolvimento, então a cada novo terreiro que é fundado, a cada nova entidade que se manifesta, coisas novas são aprendidas e são inseridas no culto da Umbanda, já que ninguém tenha o certo e o errado definido. Nenhuma religião é 100% certa, nenhuma religião é 100% errada. Nenhuma cultura é 100% certa, nenhuma cultura é 100% errada. Então, aquilo que é de engrandecimento espiritual na evolução moral de cada espírito, a Umbanda absorve com a intenção de gerar ensinamento e doutrina para espíritos que pretendem evoluir. Então é isso. Primeira parte.